Programa A Voz da Verdade, propagando que Deus é fiel e Jesus em breve voltará. Amém, irmãos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar vocês, irmãos, a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 9. Que está escrito assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim, e temi porque estava nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então Adão disse: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isto? E disse a mulher: A serpente que me enganou, e eu comi. Então o Senhor disse para a serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás mais que toda a fera e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida, e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, Gênesis capítulo 3, do versículo 9 até o versículo 15, continuando uma breve reflexão da semana passada, né? Semana passada eu falei sobre algumas mães que somente de serem chamada mãe. A Sara, que era estéril, há muitas mães. Hoje, irmãos, quero trazer uma palavra profética, dessa forma, dessa maneira. Por quê? Eu quero destacar o versículo 15. Versículo 15 de Gênesis é a primeira profecia. E a primeira profecia saiu da boca diretamente. Ele disse que em uma certa ocasião da humanidade iria surgir uma semente da mulher que a serpente iria ferir o calcanhar, e essa semente ia ferir a cabeça da serpente. Pois bem, irmãos, estava refletindo em casa este versículo, e na minha humilde opinião, né, eu tenho para mim que esta mulher hoje, segundo estudos teológicos, se eu não me engano, não tenho a certeza absoluta, mas a maioria se refere a essa mulher como Jerusalém ou Israel. Eu, Genival, tenho uma visão diferente. A minha visão nesse texto dessa mulher é a igreja. E vou expor aqui por quê. Porque, irmãos, aqui eu escrevi no esboço o seguinte: essa profecia se refere à luta constante que se deu início na morte e ressurreição de Cristo, quando a profecia do próprio Deus se cumpriu, e estamos hoje, a igreja, que é a mulher, e sua semente, que são nós, seus filhos, em inimizade constante contra ela, a serpente, como está escrito lá em Apocalipse 12, versículo 9, onde está lá testificado, lá no Apocalipse, lá no final da história, está escrito que Satanás, o dragão, a antiga serpente. Pois bem, porque eu creio dessa forma, irmãos, que essa mulher é a igreja. Aqui na palavra, porém inimizade entre ti e a mulher. Inimizade, lá em Tiago, capítulo 4, e o versículo 4, está escrito dessa forma: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer
que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Em 1 João capítulo 2, versículo 16, está escrito: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, Deus, mas é do mundo. E em 1 João capítulo 5, versículo 19, diz que sabemos que somos de Deus, nós somos filhos de Deus, e que todo mundo está no maligno, ou jaz no maligno. E nós sabemos que quem opera no mundo, quem é o príncipe deste mundo, como Jesus falou, é Satanás, é o diabo, a antiga serpente. E ele está em constante luta contra quem? É diretamente contra Jerusalém, contra Israel? Muitos creem que sim. Eu creio diferente, eu creio que é contra a igreja. É interessante, estava examinando aí, estudando as escrituras, a Bíblia, porque aqui a palavra mulher, como está escrito, porém entre ti inimizade entre ti e a mulher. Aí me veio na mente lá em João capítulo 3 e o versículo 6, capítulo 3, versículo 29. Está escrito: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo, minha alegria está cumprida. João falando, respondendo a uma indagação dos religiosos da época. Interessante, ele estava falando de Jesus Cristo. Mas Jesus estava em carne ali, Jesus estava vivo. Quem era a esposa de Jesus naquele momento? Se a igreja ainda não existia, ela estava para existir, estava para acontecer, nascer, surgir. Jesus falou lá em capítulo 16, versículo 18 de Mateus: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós hoje sabemos que nós somos essa igreja. Nós somos esta noiva que um dia se tornará esposa. Mas aqui no capítulo 3 de 29 de João Batista está se referindo já que quem tem a esposa é o esposo, já chamando Jesus. Creio eu, a profecia também. E quando ele fala sobre esmagar a semente, por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Romanos capítulo 9 e o versículo 7 e 8, deixa eu ir lá buscar. Romanos capítulo 9, versículo 7 e 8, está escrito assim: nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. E hoje, irmãos, nós somos descendentes de Abraão, filhos de Abraão pela fé, por causa da fé que Abraão teve em Deus. E hoje nós fazemos parte dessa família de Deus. Nós somos filhos dele, adotados em Cristo Jesus. Fomos enxertados. Gálatas 3, para fazer uma melhor conexão, 3,16, está escrito: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência, que é Cristo. E versículo 29 da própria carta de Gálatas, no próprio capítulo 3, está escrito: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. E hoje nós somos filhos de Deus. Você já parou para pensar sobre isso? Quem é a tua mãe? Se nós fomos nascidos e gerados
por obra do Espírito Santo em nossos corações, em nossas mentes. Deus, ele nos gerou novamente, espiritualmente, né? E Deus é o nosso Pai. Mas você já se perguntou quem é a sua mãe? Você já se perguntou sobre isso? Já fez essa reflexão? Pois bem, por isso que eu falei que aqui essa capítulo 3, versículo 15, essa mulher é a igreja. Nós somos a igreja. Mas espiritualmente, irmãos, a nossa mãe espiritual é a igreja onde você se converteu, onde você nasceu de novo, nasceu do Espírito. Irmão Genival, mas hoje eu não congrego mais na igreja onde eu me converti. Ela é minha mãe? Sim, ela é sua mãe. Por quê? Você esqueceu dela? A igreja que você se converteu, você se lembra dela? Você esqueceu dela? Da mesma forma, nossas mães, fazendo uma comparação aqui, quando as nossas mães dormem em Cristo, partem, vão para outra vida, enquanto nós vivemos, nós nunca nos esquecemos das nossas mães. Irmão Genival, então quer dizer que hoje a igreja que eu congrego é uma mãe? Pode-se considerar uma mãe adotiva. Porque, irmãos, não existe melhor lugar onde uma pessoa se sinta bem como na casa do Senhor, com os seus irmãos, independente de denominação ou placa, né? Dependente disso. Eu estou falando por experiência própria. Quando eu vou a uma igreja, instituição, né, eu me sinto como em família, como na minha própria família, porque está escrito nos Salmos que Deus faz com que o solitário viva em família. E se ali dentro daquela instituição, metros quadrados, você está reunido com os seus irmãos, você e cada um deles é a igreja. E ali está tendo uma assembleia, uma reunião para adorar, entregar o louvor e adoração ao nosso Pai. Então estamos ali, irmãos. Eu, Genival, creio, tá? É a opinião do Genival. Estamos ali, nós entre irmãos, adorando ao nosso Pai junto com a nossa mãe. A igreja pode considerar-se, entre aspas, tá? Uma mãe, porque é onde nós somos gerados e nascidos. E a palavra de Deus nos ensina, né? Que lá no Apocalipse chegará um dia em que essa mulher, a igreja, será entregue ao esposo, ao cordeiro, e não se chamará mais noiva, mas esposa do cordeiro. E irmão Genival, mas Jesus, ele já pisou lá na cabeça do diabo, já esmagou, e nós somos... Não, mas a palavra de Deus não diz que a profecia aqui não fala que a descendência, ou Jesus Cristo, como queira, vai pisar. Diz que te ferirá a cabeça. Te ferirá a cabeça. E olhando o verbo ferirá, significa ele está no futuro presente. Então nós pisamos a cabeça do diabo, ferimos a cabeça da serpente. Quantos que vocês conhecem, irmãos, que hoje se encontram afastados, desviados, e até em outras religiões, né, que não é do agrado do Senhor, porque eles não se fortaleceram na palavra, e a serpente, espiritualmente falando, assim como convenceu a Eva a comer do fruto, a serpente, ela, em vez da pessoa pisar e ferir a cabeça da serpente, a serpente feriu o seu calcanhar, o seu artelho. E o calcanhar significa o quê? Você já parou para pensar nisso? Que se você tiver um ferimento no seu calcanhar, ou se você não o tiver, seu calcanhar, você não teria equilíbrio no seu corpo? Você já imaginou isso aí? Já refletiu isso? Tente pensar. Tente fazer o seguinte, ó. Tenta andar só na ponta dos seus pés. Vê se você consegue. Né? Esquece teu calcanhar.
calcanhar ele serve de estabilidade para o corpo. E como diz aqui a palavra do Senhor, Deus profetizando que a serpente feriria o calcanhar da mulher, ele feriu a Cristo, mas não por completo. E hoje a palavra de Deus diz assim, esta te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. A serpente, ela feriu o nosso Cristo, mas não conseguiu vencê-lo, porque ele venceu por nós. E tem uma profecia bíblica lá no livro na carta de Paulo aos Romanos, onde está escrito dessa forma, capítulo 16, versículo 20: e o Deus dos pais esmagará em breve Satanás debaixo de vossos pés. Aqui está a palavra esmagará, não é mais ferirá, é esmagará por completo a cabeça de Satanás, que é o diabo, a antiga serpente. Por isso que eu, Genival, creio, minha opinião e fé, que essa mulher profetizada aqui no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, não se refere a Jerusalém ou Israel que nós conhecemos hoje, mas a igreja do Senhor, que em breve esmagará debaixo, diz a palavra de Deus, que ele esmagará debaixo dos vossos pés. Dos pés de quem? Nós, a igreja do Senhor. Também fica aí com essa breve reflexão em nome de Jesus. Mais uma homenagem ao Dia das Mães. Toda mulher é mãe, mesmo que nunca tenha tido um único filho, mesmo que nunca venha tê-lo. Toda mulher é mãe. Sem filho, será mãe adotiva. Entregará a alguém os benefícios do seu amor. Os sobrinhos, os afilhados, os filhos dos outros. Por isso, não basta somente um dia para agradecer às mães.